Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulone, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e também considere ser membro do canal e participar aí de uma série de benefícios que nós oferecemos. Finalmente nós estamos caminhando para o final desse ano de 2020, o ano que talvez muitos querem deixar para trás mesmo e esquecer. Mas foi um ano que, da mesma forma que enfrentamos dificuldades, nós experimentamos a mão de Deus sobre as nossas vidas, cuidando e guardando todos nós. Às vezes passando por dificuldades, às vezes sendo direta ou indiretamente afetados pela pandemia que ainda estamos passando, mas as misericórdias do Senhor têm se revelado em nosso viver, no meio da nossa comunidade, e nós temos ainda motivos de sobra para sermos gratos ao Senhor. E por falar em gratidão, nós vamos começar aqui uma série de mensagens durante os 4 domingos do Advento. O Advento é um tempo muito especial porque é um período onde a igreja separa os 4 domingos, as 4 semanas que antecedem o Natal, para refletir um pouquinho sobre a vida de Jesus, sobre a encarnação, sobre o valor da vinda, do nascimento e da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero basear essas 4 reflexões em Mateus capítulo 1 e também no capítulo 2. 4 semaninhas aí de reflexões dominicais para preparar o nosso coração, para ajustar o nosso coração à melodia do Natal, à celebração da encarnação, quando nós nos lembramos, pelo menos uma vez por ano, desse Deus Emanuel que se fez conosco, que armou barraca no meio de nós, Jesus Cristo. Hoje a reflexão está em Mateus capítulo 1, versículo 1 a 17. E é aquele versículo, aquele trecho em que você não dá muita bola, porque é a genealogia de Jesus, tal qual nós temos também em Lucas, só que de uma maneira um pouquinho diferente. Monte de nome, um gerou não sei o que, né? Aquela sequência toda de pessoas que você não sabe ou não consegue ver um sentido de aplicação prática. Vamos tentar refletir sobre esse Jesus Cristo, como ele veio ao mundo. E o versículo 1 começa a dizer o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute, e Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, e Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Existem várias maneiras de nós entendermos essa genealogia, mas eu gostaria de me ater ao primeiro versículo.
livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus faz questão de identificar Jesus com as duas pessoas, talvez as mais importantes da história do povo judaico. O primeiro é Abraão, porque é o pai da nação. E em segundo lugar é Davi, porque foi o maior rei, o rei que representa, talvez, o domínio do Senhor de forma miniaturizada sobre Israel e sobre o seu povo peculiar. Mas seguindo a ordem, vamos pensar em Jesus sendo o filho de Davi. O que significa dizer que Jesus é filho de Davi? Essa expressão filho de Davi está junto com a expressão que vem justamente antes, Jesus Cristo, filho de Davi. Quando a filiação a Davi é evocada, e relacionando essa filiação a Jesus Cristo como seu descendente, Mateus está nos apontando na direção de identificar Jesus como rei e como Cristo. Ele é o rei que vem de acordo com a linhagem de Davi. Ele é o ungido, daí a palavra Cristo, o escolhido de Deus para desempenhar essa função. Lá em Isaías capítulo 9, no versículo 6 e 7, está escrito o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E no versículo 7, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahweh dos exércitos fará isso. Essa promessa que Deus fez por meio de Isaías apontava para um tempo em que um descendente de Davi viria e estabeleceria sobre o seu povo paz duradoura. E por meio desse escolhido, por meio desse Messias, o filho de Davi, Deus exerceria a sua justiça para sempre. É uma visão escatológica, é uma visão do futuro, de esperança que o povo de Israel nutria no meio das suas aflições, no meio das dificuldades, no meio das suas tribulações. Era uma garantia. Yahweh dos exércitos fará isso. E quando Mateus liga Jesus com Davi, dizendo que ele é filho de Davi, que é um título também messiânico, Davi está evocando essa ideia, dizendo que, olha, esse Jesus Cristo que veio, ele é filho de Davi, e ele cumpriu Isaías 9:6 e 9:7. Ele é o Deus forte, maravilhoso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. E ele estabelecerá a verdadeira paz, a verdadeira justiça sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o nosso Rei e o nosso Cristo. Você tem servido Jesus como Rei? Você tem crido que Ele é o seu Cristo? Mateus vai um pouquinho além. Aliás, vai um pouquinho para trás na história, identificando Jesus também como filho de Abraão. Quando Mateus diz que Jesus é o filho de Abraão, ele está dizendo que Jesus é o garantidor do cumprimento da promessa antiga, da promessa mais importante que Deus fez ao seu povo. Promessa essa que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. O Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. E abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa não pôde ser cumprida de forma cabal no Antigo Testamento. Mas Mateus está falando o seguinte: olha, esse Jesus Cristo é justamente descendente de Abraão. E por meio dele, todas as famílias da terra podem ser abençoadas. E por meio dele vai ser restabelecido o seu reino. Se com Davi a ideia era de que Jesus é o rei,
com Abraão, a ideia é de que Jesus é rei sobre esse reino, cujos súditos são aqueles que são chamados. Foram chamados como filhos de Abraão étnicos no Antigo Testamento e são chamados hoje como filhos de Abraão na fé. Esse Jesus, ele é o nosso rei que reina sobre o seu povo. Esse reino formado por todos nós. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, para que, versículo 14, a bênção de Abraão, aquela bênção de Gênesis capítulo 12, chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Natal, o Advento, esse período tão especial, é o período em que, junto com Mateus, nós pensamos novamente que Jesus é o filho de Davi, o rei prometido, aquele que é o príncipe da paz, responsável em trazer a paz duradoura e verdadeira e a justiça plena sobre o seu povo, sobre a descendência de Abraão, sobre nós que hoje somos filhos de Abraão pela fé. Esse Jesus Cristo, que é Rei e Senhor sobre todas as coisas, sobre o seu reino, sobre o mundo, sobre o cosmos. Advento é tempo de nós lembrarmos de Jesus. Que durante essa jornada de 4 semanas, durante essas 4 semanas você possa ajustar o seu coração. Lembra aquele radiozinho que você tinha que ajustar o botãozinho, o dial, na frequência correta? Pois é, vamos ajustar o nosso coração, fazendo com que todos os ruídos desse ano possam de alguma maneira se calar diante da maravilhosa narrativa do Natal, a narrativa da encarnação, a encarnação de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Até o próximo domingo com a reflexão do segundo domingo do Advento. Deus te abençoe. Até lá. Tchau.